Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e todos os dias. Bom, nós iniciamos um novo estudo, né? Parábolas e ensinos de Jesus e de Caibar Schutel. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parábola do grão de mostarda. E eu pedi para entregar um grãozinho de mostarda. Eu não sei se vocês receberam, porque... Não recebeu, dona Val? Ah, depois eu pego um para a senhora. É um complemento pedagógico, só para a gente não perder. Não perder o costume. Porque eu tomei a liberdade de trazer o grão de mostarda, porque eu lembro, a primeira vez que eu vi um grão de mostarda, que não faz muito tempo, foi alguns anos atrás, que o meu filho trouxe, e eu fiquei assim perplexa. Cada um que entrava na minha casa, eu falava, nossa, Jesus fala que se a gente tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Como a gente não tem fé, porque ele é tão pequenininho. Então hoje eu lembrei e falei assim, eu vou levar um grão de mostarda para a gente ver como Jesus é bom, né? Eu fiquei pensando se na Palestina tivesse manga e ele pedisse para a gente ter uma fé do tamanho de um caroço de manga. Mas ainda bem que lá eles têm a tâmara, né, que também é um caroço grande, e ele só parou na de mostarda, porque ele sabe que aqui onde estamos, para que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele tem que trabalhar muito conosco. Então, brincadeiras à parte, vamos começar. Bom, nós estamos iniciando esse livro com algumas parábolas, né? E essas primeiras foram de um dia, acho que Jesus estava muito inspirado, ou ele estava cansado de nos ensinar da importância do reino de Deus, e que o reino de Deus está dentro de nós, que ele conta 7 parábolas de uma vez só, né? E essa do grão de mostarda está entre elas. E todos que vieram antes de mim também faz parte dessa sequência de 7 parábolas. E só para ilustrar, todas as parábolas, ele fala que começa assim, o reino de Deus está dentro de, né? Da mostarda dentro do solo, do fermento dentro do pão, do peixes dentro do mar. Isso significa que o reino de Deus a gente desenvolve dentro da gente. E aí, nessa parábola do grão de mostarda, claro que toda parábola tem um contexto antes, né? Jesus era sempre rodeado de muitas perguntas, e eu acho que se nós tivéssemos oportunidade de estar com ele, teríamos muito mais ainda, né, a fazê-las. E o contexto dessa parábola foi uma resposta dele a uma grande dúvida na época, né, em que os judeus, eles esperavam o Messias, né, que chegasse com um poder militar, que viesse com a glória visível, ou seja, ia trazer uma libertação política imediata de Roma. Então era uma coisa assim, o Messias ele vinha
para ter um trono, era completamente o oposto do que Jesus trouxe. Então, para eles, o reino tinha que ser grandioso externamente, né? E junto com esse Messias, vira uma era messiânica mesmo, né? Então ele ia chegar e ele ia acabar com as guerras, ele ia acabar com as brigas entre irmãos, ele ia acabar com o ódio, e aí teríamos assim uma paz infinita, muita fraternidade, né? Não haveria mais desentendimento. Então, a nossa vida, assim, o nosso planeta mudaria de uma hora para outra por uma pessoa que chegasse para ser o nosso Salvador. Então, diante disso, ele falou a parábola do grão de mostarda. E ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, Marcos, capítulo 4, versículos 30 e 32, e Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Então, para a gente perceber o quanto que é importante nessa parábola e a gente refletir nela. Aí, Jesus, ele utilizava de elementos do cotidiano da época, né? Então, quando ele estava falando com pescadores, ele falava de peixes. Quando ele estava falando com agricultores, ele falava de sementes, do joio do trigo, né? Quando tinha que mandar alguma mensagem, passar alguma mensagem para as mulheres, ele falava do fermento do pão, né? E assim por diante. Então, vamos começar assim. Consideremos aqui o reino dos céus como tudo que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fugem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que, na verdade, encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Então, o reino dos céus, né, está em tudo, né? Deus é o nosso Criador e em cima, embaixo, em todos os lugares, Ele é o maior. Para quem o vê da terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é uma semente de mostarda. Mas depois que o estudamos, assim como depois que se planta a semente, nossa inteligência se dilata se dilata a semente quando germina,
transforma-se o nosso modo de pensar, como só acontece a semente modificada já em erva, e o conhecimento do reino do céu cresce em nós como cresce a mostarda, a ponto de nos tornarmos um centro de apoio em torno do qual voliteiam os espíritos. Bem assim, os homens que sentem a necessidade desse apoio moral e espiritual. Da mesma forma que os pássaros, para o seu descanso, procuram as árvores mais exuberantes para gozarem a sombra benéfica das suas ramagens. Então, aqui, estão comparando o nosso desenvolvimento espiritual, né, com uma pequena semente de mostarda. E uma coisa que é importante nós entendermos nessa parábola, é que ele fala assim, ó, um homem tomou e lançou-a no seu campo. A semente, ela não estava na mão dele e sem querer a semente caiu no solo. Não, a vontade de fazer com que aquela semente se multiplique, com que aquela semente cresça, é o essencial, assim como nós, né? Tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos mudar, nós temos que ter a vontade de fazer. É fácil? Não, não é fácil. Mas temos que ser consistentes, né? Assim como se a semente cair no solo e o agricultor também não cuidar, não dar os elementos que a terra precisa para que aquela semente germine, ela também não vai conseguir. Assim como nós precisamos estar sempre atentos, estudando, amparando aquele que precisa, porque na parábola ele fala que a árvore se transforma, eu fui procurar na internet, para ver como é que era, e é uma árvore, de acordo com a semente, é uma árvore muito frondosa, realmente. Então, e ela depois vai ser a sustentação dos pássaros, né, que vêm do céu. Assim como nós, que a gente vem aqui na casa, nós estudamos, e como a dona Valderez falou ontem, eu afirmo agora, que a primeira pessoa que é ajudada é nós mesmos. Nós somos os que mais precisamos. Se estamos aqui falando para vocês, tenha certeza que somos muito necessitados de tudo isso que estou falando para vocês. E que eu também preciso estar atento e praticar as minhas vontades. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu preparo, eu vejo em mim muita coisa a desenvolver ainda. E assim é a semente do grão de mostarda. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra a fé que remove montanhas. O grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Essa mesma substância se transforma em árvore, dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até que as suas folhas servem de alimentos. Então, olha só, de uma semente tão pequenininha, ela acaba se transformando num manancial, né? De ajuda, de suporte para pássaro, de sombra, né? De muitas outras sementes
E assim devemos ser nós, porque nós devemos aprender e compartilhar. Devemos aprender, mudar e ajudar aqueles que ainda estão na caminhada conosco. Mas é necessário a fertilidade da terra, para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, ao seu turno, o trabalho da semente da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Assim acontece com o reino dos céus, na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pode mostrar tal como é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Então, a nossa transformação moral, ela se dá através da nossa vontade, da nossa verdadeira vontade de querer melhorar. Para que um dia, não fala que nós começamos simples e ignorantes, né? Até chegarmos à angelitude. Do átomo aos anjos, né? Aos arcanjos, como diz. Então, passamos por todas essas etapas. E ainda estamos no mundo de provas e expiações. E temos que ficar muito atentos para que conseguir reencarnar novamente nesse planeta, que será um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração é um planeta perfeito? Não, ainda não. Está falando, a gente vai estar se regenerando. Nesse planeta que nós vivemos agora, infelizmente, o mal prevalece. Né? Então, existe muito mais mal do que bem. No mundo de regeneração, as coisas vão ficar meio que equiparadas, né? Entre bem e mal. Mas ainda vamos estar... É como se a gente estivesse saindo de um hospital, de uma cirurgia, né? A gente tem que se recuperar daquela cirurgia. Nós vamos ter que vai estar melhor do que está agora. Mas ainda vai ser um mundo que nós vamos ter que continuar atentos, né, à nossa germinação. A fé é a mesma coisa. Parece-se com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças para o campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. Então, eu fiz umas anotações aqui, que eu vou dar uma paradinha e só vou vir para cá para depois a gente terminar do livro. Então, assim, ó, o grão de mostarda era provavelmente a menor semente conhecida pelo povo daquela época, mas que resultava em uma planta de porte considerável. Então, foi uma maneira que Jesus encontrou de mostrar para eles que se uma semente tão pequena daquela podia dar uma árvore tão frondosa, nós também podemos
Por quê? Do mesmo jeito que a gente, olhando naquela sementinha, a gente consegue visualizar uma árvore tão grande, Jesus consegue ver em nós o nosso potencial, mesmo estando num mundo de prova e expiação. Foi assim, né, com Saulo, né? Jesus enxergava no Saulo o cristão que ia ser o maior divulgador do planeta do cristianismo. Mesmo quando ele era um doutor da lei, rude, grosseiro, que mandava matar sem piedade, Jesus já via nele, né? O Paulo já via nele o cristão. E assim, Jesus nos vê também. Ele sabe que podemos. Só que isso, diferente do que os judeus achavam que vinha uma pessoa e iria modificar tudo, assim como uma semente de mostarda precisa de tempo, muito tempo, para germinar, para crescer, para virar uma hortaliça e depois dessa hortaliça ter troncos firmes, nós também. Se pararmos para pensar que iniciamos como um átomo e hoje já estamos aqui, né? Quanto que nós já não evoluímos? Quanto que já nós não crescemos aos olhos de Deus e de Jesus? Mas ainda temos muito ainda que crescer. Muito ainda que melhorar. Às vezes a gente pensa, será que vou conseguir? Claro que vai. Porque Jesus disse, né? Que nenhum de seus filhos se perderá. Ele ficará conosco até o fim. Até todos estarmos prontos. Então, ele usa a semente por causa disso. Para dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele começa de forma humilde, silenciosa e quase invisível dentro do indivíduo. Jesus estava corrigindo a ansiedade política de seus seguidores. Esta parábola representa a lei da evolução e a força do ideal. Ele foca em 3 pontos principais. A pequenez inicial, que é a representação do grão, né, de mostarda, que representa a ideia nova, o sentimento puro, a verdade espiritual que começa de forma quase invisível no íntimo do ser humano ou na sociedade. O poder germinativo. Dentro da semente minúscula reside todo o potencial da árvore futura. Jesus consegue enxergar em nós o nosso potencial também. A proteção e o abrigo. A árvore que abriga as aves representa o reino de Deus, consolidado. Jesus queria mostrar que a qualidade espiritual da semente é mais importante que o seu tamanho inicial. Ele estava dando aos discípulos a certeza de que, embora o começo fosse minúsculo, ele estava iniciando todo o processo com 12 homens, né? E apesar do começo era muito pequeno, muito minúsculo, apenas 12 homens, a expansão seria inevitável e universal, como hoje nós vemos, né? O cristianismo se espalhou. Tem uma parte do planeta que não foi atingido, mas tiveram os seus profetas, tiveram os seus enviados de Jesus, e que muitos deles
seguem muita coisa do cristianismo. Nada acontece por salto. Schutel reforça que, assim como a mostarda precisa de tempo, terra e cuidado, o progresso espiritual exige trabalho e perseverança. O reino de Deus não é um lugar externo, mas uma conquista interna que cresce gradualmente. A maturidade espiritual se prova pela utilidade. Quando a semente se tornar árvore, ela deixa de existir para si mesma e passa a oferecer sombra e abrigo. E é isso que nós temos que ser. Servir, né? Ser também sombra, abrigo, ter compaixão. Então, é esse o caminho nosso da regeneração, né? O perdão que é muito importante. O Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dar um grande impulso à fé, desvendando a todos os reinos dos céus. Assim como o reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo e dela todos precisam para crescer no conhecimento da vida eterna. Todo esforço verdadeiro precisa contar com o tempo. Não há milagre na obra divina. Se na parábola do mundo agrícola Jesus é comparado ao agricultor, precisamos entender o espírito de sequência da natureza. Nenhuma semente sai imediatamente de sua condição e se transforma do dia para a noite. Numa enorme árvore, tudo demanda de tempo. A evolução de um espírito precisa de progresso, fases e ciclos para que se possa revelar. A vinda de Jesus ao mundo trouxe a mensagem insuperável do Evangelho, mas guardaria séculos e séculos para que o Evangelho pudesse produzir seus frutos individualmente e coletivamente. Então, que possamos lembrar sempre da parábola do grão de mostarda, que fomos plantados, né, que estamos germinando e que já estamos começando a dar os frutos. Só de estarmos aqui na casa, procurando melhorar e entendendo, assim como falou a Valéria, todos nós passamos por percalços, todos nós. Sejamos jovens, sejamos pais, sejamos mais idosos, todos nós temos as nossas dificuldades. E devemos agradecê-la também. Agradecer por tudo, todos os dias, para que possamos cada dia mais germinar e um dia ser uma árvore bem frondosa, com a luz do Divino Mestre Jesus. Muito obrigada.